Sandman, a obra-prima de Neil Gaiman, está ganhando uma adaptação, uma série na Netflix. Sandman é um quadrinho extremamente complexo e denso. Por isso, muitos podem ter dúvidas do que se trata essa história, tanto nas HQs ou como vai ser essa série em live action. Mas antes de te explicar isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a história. Mais ou menos na metade dos anos 80, a DC começou a contratar vários escritores novatos. Muitos vindos da Inglaterra principalmente, numa época que ficou conhecida como a invasão britânica nos quadrinhos. Foi quando nomes como Alan Moore e Grant Morrison começaram a surgir, e onde um jovem chamado Neil Gaiman também apareceu. Neil Gaiman escreveu a elogiada Orquídea Negra em 1988 e foi convidado a escrever uma nova série na editora. Foi quando ele escolheu um personagem praticamente esquecido da Era de Ouro, que foi até integrante fundador da Sociedade da Justiça. Esse era o Sandman, que era Wesley Dodds e usava uma pistola com areia mágica para adormecer os inimigos. Mas o que Neil Gaiman fez na verdade foi só usar a ideia inicial e criar um novo personagem junto de toda uma mitologia e um universo extremamente rico. Assim, só usando o título, ele criou o seu Sandman, que é mais que um deus ou até uma entidade. Ele é a manifestação física de um conceito abstrato, o sonho. Ele está além do bem e do mal, da moralidade ou da ética humana. Ele existe desde que o universo surgiu e vai estar ali até o fim de tudo, ao lado da sua família, os 7 perpétuos. Sendo, além do sonho, morte, delírio, destruição, desejo, desespero e destino. Sandman, o sonho, é chamado de muitos nomes. O Lorde Moldador, o Rei do Sonhar, o Oniromante, Oneiros, ou só Morpheus. Inclusive no Brasil ele é conhecido na nossa mitologia como João Pestana, que traz o sono para as crianças com a sua areia mágica. Sandman começou a ser publicado pela DC em janeiro de 1989 e terminou com 75 edições em março de 1996. Inclusive, nesse meio do caminho, em 1993, o selo Vértigo da editora foi criado. Um selo onde histórias com temáticas mais adultas eram escritas, e onde Sandman foi levado, e foi um dos principais títulos da Vértigo. Os quadrinhos mostram a vida de Morpheus, o Sandman, e como é a sua interação com a vida humana. Como sonhos moldam os seres vivos e como os seres vivos moldam o sonhar. Sandman aborda muitos assuntos diferentes e permite múltiplas interpretações. Você pode interpretar o Morpheus como só um personagem interagindo com o outro, mas também pode interpretar as ações dele como as ações personificadas de um sonho. Por isso, Sandman é uma série tão aclamada, porque cada leitor tem uma experiência diferente. Eu já fiz aqui vídeos apresentando Sandman e os Perpétuos, além da história completa dos 10 arcos principais de Sandman e de algumas graphic novels, e também um guia de leitura bem completo para caso você queira começar a ler esses quadrinhos e não sabe como. Então o link para todos esses vídeos tá aqui na descrição. Sandman se expandiu para muito além das 75 edições principais, ganhando vários quadrinhos spin-offs, sendo minisséries, graphic novels e até séries inteiras com outros personagens desse universo. E desde os anos 90, Neil Gaiman queria expandir a sua criação para fora das páginas, talvez num filme ou numa série. Mas essa ideia nunca foi feita de fato, principalmente pela tecnologia da época. Mas agora, em 2022, essa adaptação em live action está se tornando realidade com a série da Netflix. Sandman está recebendo uma primeira temporada com 10 episódios, que vai adaptar com fidelidade os 2 primeiros arcos dos quadrinhos, Prelúdios e Noturnos
e A Casa de Bonecas, que são os arcos que introduzem o universo de Sandman e preparam para o que viria em seguida. Prelúdios e Noturnos é o primeiro arco das HQs com 8 edições. É uma história introdutória que apresenta muitos elementos que serão abordados durante toda a série. Logo na primeira edição, o sonho é capturado e aprisionado por 70 anos. E depois de se libertar, o Sandman percebe como o mundo real e o mundo dos sonhos foi afetado com a sua ausência. Mas antes de arrumar as coisas, ele precisa ir atrás dos seus itens pessoais que foram roubados. Uma algibeira com areia infinita, um rubi de poder que pode transformar sonhos em realidade, e um elmo feito dos ossos de um deus morto. Nessa busca, nos quadrinhos pelo menos, o sonho acaba interagindo com personagens famosos das HQs da DC, como Senhor Milagre e Caçador de Marte. Mas para não relacionar a série da Netflix com o universo DC de super-heróis, e por questões de direitos de uso de imagem, isso vai ser adaptado para o live action. Inclusive, é por isso também que, mesmo nas HQs, o sonho interagindo com John Constantine, o personagem aqui não vai aparecer. Quem vai ser trazido é uma versão feminina, Joanna Constantine. Ou Constantine, fale como você achar melhor. Um dos personagens mais queridos pelos leitores de Sandman vai receber uma versão em live action também, que é Lucifer Morningstar. Inclusive, esse Lucifer é sim o mesmo Lucifer que já recebeu uma série pela mesma Netflix. A diferença é que, para Sandman, aquela outra série não é válida. É como se fossem talvez 2 universos distintos. E a Perpétua, favorita de muitos, também surge em Prelúdios e Noturnos e vai receber a sua versão aqui também. A irmã mais velha do sonho, a Morte. No segundo arco das HQs, A Casa de Bonecas, a gente vê um pouco mais da influência de outro perpétuo, Desejo. Isso acontece enquanto o Sandman vai atrás de alguns sonhos e pesadelos que fugiram do sonhar durante a sua ausência, sendo os principais o verde do violinista e o que seria o maior pesadelo de todos, o Coríntio. O Coríntio é basicamente o reflexo de tudo que a humanidade não quer confrontar. É um assassino maníaco, insano, e também pode ser interpretado como o sonho americano. Por isso ele tem dentes nos olhos, porque o sonho americano consome tudo o que vê. Outros personagens também surgem aqui nas HQs e estão confirmados no live action, como a personagem Barbie, Rose Walker e os assistentes de Morpheus, Lucian, o Corvo Matthew, além de Caim e o seu irmão Abel. Um detalhe muito importante levantado aqui para a qualidade e fidelidade da série é que o próprio Neil Gaiman está bastante inserido na produção. E ele próprio já deu entrevistas dizendo que está supervisionando cenários, artefatos e tomando cuidado para reproduzir até mesmo quadros e diálogos com exatidão. Inclusive, foi o próprio Neil Gaiman quem escolheu o ator Tom Strudich para interpretar o Sandman, o protagonista de toda a história. Um detalhe interessante também é que Desejo, que é um personagem nos quadrinhos que é descrito como não sendo definido nem homem nem mulher, aqui vai ser interpretado pelo ator não binário Mason Alexander Park. E como anjos não têm sexo, Lucifer Morningstar vai ser interpretado pela incrível Gwendoline Christie, que já fez Game of Thrones, por exemplo. Além de Charles Dance, que também atuou em Game of Thrones, que vai dar vida aqui a Roderick Burgess. A minha integrante favorita dessa grande família de perpétuos, a Morte, vai ser interpretada por Kirby Howell Baptiste. Lucian, adaptado aqui para Lucienne, a bibliotecária do sonhar, vai ser interpretada por Vivienne Acheampong. Enquanto o outro assistente do sonho, o Corvo Matthew, vai receber a voz do ator Patton Oswalt, que já se declarou um fã devoto de Sandman nos quadrinhos. Caim, o primeiro assassino do mundo, vai ser interpretado por Sanjeev Bhaskar, enquanto seu irmão Abel,
a primeira vítima do mundo, vai ser interpretado por Asim Chowdhury. Jenna Coleman interpreta Joanna Constantine. E Boyd Holbrook será o terrível Coríntio. Isso tudo entre vários outros ótimos atores e atrizes interpretando vários personagens importantíssimos para a história da série, que vai estrear agora no dia 5 de agosto de 2022 na Netflix. E que eu pelo menos espero que seja só o começo de uma grande história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é a sua expectativa para a série de Sandman na Netflix. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.